Esta é a quarta aula do curso de Rede de Computadores. Nesta aula abordaremos o tópico roteamento na internet. O conteúdo da aula será a classificação dos algoritmos de roteamento. Em seguida, nós descreveremos como funciona algoritmos do tipo link state. Como terceiro tópico, abordaremos dois algoritmos para fazer broadcast. O primeiro, algoritmo de flubbing, e o segundo é o repasse pelo caminho reverso ou reverse path forwarding. Bom, nós já vimos em aulas anteriores como os datagramas eles são encaminhados na internet. Pela figura ao lado, vocês podem ver um datagrama que está chegando em um determinado roteador da rede. Esse datagrama, ele possui no seu cabeçalho um endereço, que é o endereço de destino, ou seja, o endereço do host de destino para o qual ele deve ser entregue. Quando este datagrama ele chega em um determinado roteador, o que o roteador faz? Ele consulta a sua tabela de roteamento, que foi gerada a partir de um algoritmo de roteamento. Então, neste exemplo em particular, nós podemos ver que chega um datagrama cujo endereço é o 0111. O roteador ele vai consultar a sua tabela de roteamento e ele vai escolher, a partir da consulta da tabela, qual é a interface pela qual ele deve encaminhar esse datagrama. Então, nós podemos ver que esse roteador tem três interfaces. Ao consultar a tabela, ele vai descobrir qual é a interface pela qual ele deve encaminhar, que nesse exemplo em particular é a interface 2. Então, vocês podem ver como funciona o encaminhamento dos datagramas dentro da internet. Mas uma questão que nós podemos colocar agora é como essa tabela é gerada, como esses algoritmos de roteamento eles funcionam para gerar essas tabelas de roteamento. Primeiramente, nós vamos introduzir a abstração que nós vamos usar para representar a topologia da rede, ou seja, os enlaces e roteadores. Na figura ao lado, vocês podem ver uma rede que é composta por 5 roteadores e alguns enlaces que interligam esses roteadores. A abstração que nós vamos usar é a abstração de grafos. Então, um grafo é definido por um conjunto M de roteadores, nesse caso em particular, e um conjunto E, que são os enlaces dessa topologia. Esse conjunto de nós, ou roteadores, para essa topologia em particular, ele é composto de 5 elementos, que são justamente os roteadores A, B, C, D e E. Os enlaces, esse conjunto de enlaces, ele possui aí no caso 8 elementos e são todos os enlaces que compõem essa rede. Então nós podemos ver que a partir do roteador A, esse roteador ele possui 3 enlaces, que são AB, AC e AE. Então nós vamos usar essa abstração para representar essa topologia da rede. E vale ressaltar também que essa abstração ela é usada em outros contextos. Por exemplo, numa arquitetura peer-to-peer, para poder representar o quê? Os conjuntos de pares, de peers, que seria N, e o conjunto de conexões TCP, que seriam nesse caso, fariam parte nesse caso do conjunto E, que no caso da rede é representado pelos enlaces. Bom, no slide anterior, nós apresentamos a abstração de grafos para representar a topologia de uma rede. Agora, falta adicionar uma informação importante, que são exatamente os custos associados a cada um dos enlaces dessa rede. E como nós podemos ver na figura ao lado, essa rede é a mesma rede do slide anterior, com os 5 roteadores, os enlaces que interconectam esses roteadores, e nós associamos agora um custo a cada um desses enlaces. Então, esse custo que é representado por, no caso C, de A, B, ou seja, como exemplo, o custo do enlace que liga A a B, ele tem um valor 3 para essa topologia em particular. E esse custo ele pode representar várias variáveis, por exemplo, o grau de congestionamento de um determinado enlace, a capacidade de transmissão daquele enlace. Então, o custo ele representa uma variável qualquer, que é a variável de interesse, no caso, para uma determinada rede.
Em seguida, agora, dado que nós associamos custos aos enlaces, nós podemos calcular o custo de um determinado caminho. Ou seja, por exemplo, eu quero calcular o custo do roteador A até o roteador E. Ou seja, se eu tenho que encaminhar um pacote de A até E, qual será o custo desse caminho? Então, por exemplo, de A até E, para esta topologia em particular, existem várias opções de caminho. Existe um caminho direto, de A até E, cujo custo é 4. Existe um caminho que passa por diversos roteadores. No caso, o caminho que vai de A até B, depois de B até C, de C até D, de D até E, que tem um custo maior, de 12. E existe um caminho com um custo inferior a esses dois, que é o caminho que passa pelo roteador C, cujo custo é igual a 2. Então, nós podemos ver que numa rede existem diversos caminhos que levam de uma origem a um determinado destino. Então, uma pergunta que nós podemos nos fazer agora é: qual o caminho de menor custo de A até E? Então, dado que nós estamos interessados em rotear um pacote nessa rede, e essa rede está sendo representada por um grafo, qual o caminho de menor custo de A, que é a origem, até E, que seria o destino deste datagrama? Então, a resposta para essa pergunta, ela pode ser dada por um algoritmo de roteamento. Ou seja, um algoritmo de roteamento, ele tem esse objetivo, o de calcular o menor custo de uma determinada origem até um determinado destino. Então, por exemplo, para uma rede, o menor custo pode ser o caminho com o menor atraso. Isso é um exemplo do custo. Então, nós vamos ver agora a seguir a classificação dos algoritmos de roteamento. Tá? Então, os algoritmos de roteamento, eles podem ser classificados quanto ao tipo de informação, ou seja, um algoritmo ele é dito global quando o quê? Quando os roteadores eles possuem informação da topologia da rede, ou seja, cada roteador conhece a topologia da rede, ou seja, conhece quais são todos os outros roteadores, quais são todos os enlaces e o custo associado a cada um dos enlaces. Neste caso, nós classificamos esses algoritmos como sendo da classe Link State. Então, esta é uma classe de algoritmos de roteamento, um algoritmo global. A outra classe que a gente pode classificar é o algoritmo que é descentralizado, ou seja, nesse caso, os roteadores eles só conhecem os seus vizinhos e o custo até os vizinhos. Eles não possuem informação global da rede. Em particular, existe um processo iterativo para o cálculo das rotas. Isso é feito através da troca de informação de um roteador com os seus vizinhos. Esses algoritmos, eles são da classe Distance Vector. Então, nós vemos aí que existe uma classificação para os algoritmos de roteamento, que pode ser global ou descentralizada, e isso está dividindo os algoritmos em duas grandes classes, algoritmos Link State e algoritmo Distance Vector. Existe ainda uma outra classificação dos algoritmos de roteamento. Os algoritmos podem ser estáticos. Nesse caso, o intervalo entre mudanças na topologia ele é grande, ou seja, as atualizações das tabelas de roteamento elas ocorrem em intervalos grandes de tempo. E a outra classe de algoritmos são os algoritmos dinâmicos, ou seja, os algoritmos em que mudanças na topologia ocorrem em intervalos curtos de tempo. Então, nesse caso, os custos dos enlaces mudam rapidamente, ou os enlaces mesmos, ou os roteadores podem falhar com muita frequência. Então, nesse caso, o algoritmo ele é dinâmico. E as tabelas de roteamento, elas sofrem atualizações periódicas, ou seja, elas são atualizadas com uma frequência bastante alta. Bom, então vamos agora entrar numa das classes dos algoritmos de roteamento, que são os algoritmos do tipo Link State. Esses algoritmos, eles são baseados no algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo que é usado em grafos para o cálculo de menor caminho. Eles possuem como característica principal ser um algoritmo que é global, ou seja, todos os roteadores eles conhecem a topologia da rede. Eles conhecem os enlaces, os custos dos enlaces e todos os roteadores que fazem parte da rede. As informações de topologia e os custos dos enlaces, elas são enviadas usando um algoritmo de broadcast. Então, é a forma que é usada para que a informação seja disseminada na rede.
Os roteadores, eles possuem a mesma informação, ou seja, um roteador A, ele deve possuir a mesma informação que um roteador B. A partir do momento que ocorre uma atualização na rede, essa atualização é divulgada para todos os roteadores e após um intervalo de tempo, todos os roteadores vão possuir a mesma informação a respeito da topologia da rede, porque a informação foi divulgada, todos vão receber e todos vão atualizar a topologia da rede. Então, todos os roteadores eles possuem a mesma informação. Uma outra característica é que como os algoritmos do tipo link state, eles são baseados no algoritmo de Dijkstra, então os roteadores eles computam o menor custo a partir da origem, ou seja, dele mesmo, para todos os destinos na rede. É dessa forma que o algoritmo vai atuar. E este cálculo, ele fornece o quê? A tabela de roteamento para cada um dos roteadores ou nó da rede. O algoritmo ele é iterativo. Ou seja, após K iterações, é conhecido o menor custo para K destinos na rede. Então, se, por exemplo, a rede tem 10 roteadores, após 10 iterações, vai ser conhecido o custo de um nó origem para todos aqueles 10 destinos na rede. Então, vamos ver agora mais em detalhe como funciona o algoritmo de Dijkstra, que justamente é o algoritmo cujo objetivo é calcular o menor custo de um nó, que é o nó origem, para todos os destinos na rede. Esse algoritmo ele tem duas partes, uma parte de inicialização e depois um loop, que é a segunda parte do algoritmo. Então, na inicialização, existe um conjunto, que é o conjunto N', que é o conjunto de nós para os quais o menor custo já foi calculado. Esse conjunto é inicializado, nesse caso em particular, com o nó U, que é o nó origem, ou seja, esse nó é que a gente vai usar para calcular o custo dele para todos os destinos na rede, então ele é o nó origem. Então esse conjunto N' é inicializado justamente com um único elemento, que é o nó origem, que nesse caso é o nó U. Em seguida, o que é verificado, o segundo passo da inicialização? Todos os nós adjacentes a U, eles são examinados e o custo do enlace do nó U para todos os vizinhos, ele é atualizado. Então, nós podemos ver que dV, no caso, que é a distância de U até um nó V, qualquer um vizinho, vai ser atualizado com que valor? O custo do nó U até o seu vizinho V. E os outros nós que não são vizinhos a V, o custo de U até esse conjunto de nós que não é um nó, né, vizinho ao nó U, ele é inicializado com um valor que é igual ao infinito, porque a gente não conhece o custo ainda. Então essa é a fase de inicialização, tá? É a primeira fase do algoritmo. Depois o algoritmo entra no loop e o que esse loop vai fazer? Vai ser buscado um nó W qualquer. E qual é a característica desse nó W? Ele não pode pertencer ao conjunto N', então isso quer dizer que ainda não foi encontrado o menor custo de U até W. Então ele não pertence a esse conjunto N'. E a outra característica é que o custo de U até esse nó W, ele é o mínimo. Então são examinados todos os nós Ws, que ainda não entraram no conjunto N', e é pego o nó W cujo custo dele até U é o mínimo. E esse vai ser um novo elemento que vai ser adicionado ao conjunto N'. Então, ele vai entrar no conjunto N', porque, nesse caso, o custo já foi descoberto qual é o custo mínimo de quê? De U até esse nó W. Então, ele é adicionado. Em seguida, o que é feito? Em seguida, esse nó W ele foi escolhido. Então, o que vai ser feito? Todos os vizinhos de W vão ser investigados para ver se existe um custo menor de U até um desses vizinhos de W ao que tinha sido calculado anteriormente. Tá? Então, é feito, como vocês podem ver aqui, essa equação que está aí no algoritmo, esse D de V é um novo custo. Esse novo custo ele é o mínimo entre quê? Entre o custo anterior, ou seja, o custo que tinha sido obtido no passo anterior do algoritmo, e esse custo agora é novo, que é o quê? O novo caminho de U até W mais o custo de W até V. Então, é feita essa atualização.
São olhados os vizinhos de W e, nesse caso, se é feito esse cálculo do mínimo entre o custo anterior e esse novo custo que agora foi calculado com a entrada de W no conjunto N'. Então, esses passos, né, que estão aqui no loop, eles são repetidos até que todos os nós eles entrem no conjunto N'. Bom, agora nós vamos ilustrar o algoritmo de Dijkstra através de um exemplo. Então, nós vamos poder compreender melhor todos os passos desse algoritmo. Então, como vocês podem ver na figura ao lado, nós temos uma rede com 5 roteadores, A, B, C, D e E, e enlaces interconectando esses roteadores. Nesse exemplo em particular, o algoritmo vai ser executado pelo roteador A, ou seja, o roteador A, através da execução do algoritmo de Dijkstra, vai calcular o menor caminho dele, roteador A, até todos os destinos na rede. Então, o primeiro passo, o passo 0, é a inicialização. Nesse primeiro passo, o conjunto N', ele só contém um roteador A, que no caso é o nó origem. E o que mais que nós vamos atualizar neste passo de inicialização? São os custos dos vizinhos de A. Eles vão ser colocados, respectivamente, na variável dB, que é a distância de A até o nó B. Esse custo desse enlace custa 3. E uma variável DC, que justamente é o custo de A até o roteador C, que nesse caso o valor é 1. Uma outra informação que nós temos aqui é justamente o predecessor no caminho de A até B e no caminho de A até C, que nesse caso é o próprio roteador A. Os roteadores D e E, eles não são vizinhos a A, então o custo que vai ser colocado lá nesse passo inicial é infinito. Então, se nós observarmos agora todos os custos que nós temos aqui, qual é o próximo passo do algoritmo? O próximo passo é escolher o menor custo dentre todos esses que nós temos aqui. E o menor custo aqui no caso é 1, que é o custo de A até o roteador C. E esse nó C, então, vai ser o próximo nó que vai entrar no conjunto N'. Então, já foi obtido o menor custo de A até C, que é 1. Então, ele entra no conjunto N'. E em seguida, o que nós vamos fazer? O que o algoritmo faz? Ele vai observar todos os vizinhos de C e vai ver se é necessário atualizar o custo de algum desses vizinhos. Então, se nós observarmos o vizinho B, o custo de A até B, pelo enlace direto, o link direto, é 3. E passando pelo roteador C, esse custo é quanto? É 5 mais 1, que é 6. Então, o custo é maior. Então, esse custo não vai ser atualizado, ele é mantido. Já os roteadores D e E, o custo era infinito. E com a entrada de C, esse custo pode ser atualizado. O custo de A até E via C é 6, foi atualizado na variável D de E. E o custo de A até D é 7, também vai ser atualizado. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é escolher, dentre todos esses custos que nós vemos aí, qual é o menor. Se vocês olharem agora, vocês podem notar que o menor custo é qual? É o custo que vai de A até B, que vale 3. Então, ele é o próximo candidato a entrar no conjunto N'. Então, o conjunto N' agora já contém A, C e B. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos observar todos os vizinhos de B que não estão ainda no conjunto N', porque o conjunto N' já contém todos os roteadores cujo menor caminho já foi calculado. Então, nós vamos olhar para B e ver os vizinhos que não fazem parte do conjunto N'. E vamos ver se nós podemos obter o menor custo com a entrada de B agora no conjunto N'. Então, se nós olharmos, os dois vizinhos de B, no caso, são C e D. C já está no conjunto N', então nada vai ser feito. E D, alguma coisa pode ser feita. Então, o que vai ser feito agora? Vamos olhar qual era o custo anterior para chegar de A, no caso até D. Esse custo era 7. E com a entrada de B, esse custo passou a ser 4. Então, ele é inferior. Então, vai haver uma atualização na variável D de D, porque o custo é menor. Via B, através de B, o caminho de A até D através de B, ele custa menos do que o caminho de A até D através de C. Então, esse custo vai ser atualizado. E agora, se nós olharmos para os nós que ainda não entraram no conjunto N', qual que tem o menor custo até A? O próximo nó a entrar no conjunto N', então, é qual? É o nó D.
Então, ele vai entrar no conjunto N'. E, de novo, vamos repetir o mesmo procedimento. Vamos olhar para todos os vizinhos de quem? De D, que não estão no conjunto N' e vamos ver se podemos obter um custo menor do que o custo no passo anterior. Então, se nós olharmos, o único vizinho de D que não está no conjunto N' é quem? É o Noé. Então, qual é o custo anterior para chegar de A até E? O custo era 6. Agora, com a entrada de D, esse custo passou a ser 5. Então, o custo é menor. Então, nós atualizamos a variável D de E. Então, agora, só falta o quê? Um único nó entrar no conjunto N', que é quem? O Noé. Então, o algoritmo, o último passo é executado, o Noé entra no conjunto N', e dado que todos os nós já fazem parte do conjunto N', então o algoritmo vai terminar, porque já foi obtido o menor caminho do nó A, nó origem, para todos os destinos na rede. Então, como nós podemos ver na figura ao lado, os enlaces em vermelho, eles indicam os menores caminhos, de A até todos os destinos na rede. Agora, nós podemos ver aqui a árvore de menor caminho, que é exatamente aqueles enlaces que estavam em vermelho no slide anterior. Então, nós vemos de A até todos os destinos na rede, quais os links que devem ser usados. E agora nós podemos montar a tabela de roteamento do nó A. A partir da árvore de menor caminho, é possível montar. Que informações essa tabela contém? Na primeira coluna, nós temos os destinos, que no caso são todos os nós que compõem a rede, e o respectivo enlace de saída. Então, nós podemos ver que por essa árvore de menor caminho, que o destino C, ele é alcançado diretamente através do enlace AC, e todos os outros destinos B, D e E, eles vão ser alcançados através do enlace AB. Então, a partir do algoritmo de Dijkstra, nós montamos a árvore de menor caminho e, em seguida, a tabela de roteamento é obtida diretamente da árvore de menor caminho. Então, com isso, nós vimos como o algoritmo de Dijkstra, a partir do algoritmo de Dijkstra, nós podemos chegar na tabela de roteamento de um nó. Bom, agora nós vamos abordar o segundo tópico da aula, que são os algoritmos para fazer broadcast na rede. Qual é o objetivo de um algoritmo para fazer broadcast? No caso, entregar pacotes de um nó-fonte para todos os destinos na rede. E uma forma muito simples de fazer isso é, dado que eu tenho um nó-fonte, se ele quer enviar pacotes para todos os nós da rede, se essa rede tem N pacotes, é enviar N cópias desse pacote para serem distribuídos para todos os nós da rede. Mas qual é o problema que existe com essa abordagem? Nós podemos ver aqui, na topologia que está ilustrada aí ao lado, uma rede bastante simples, que é composta de 4 roteadores, e nesse caso, se o nó A ele quer enviar pacotes em broadcast, usando a abordagem de um pacote para cada destino, ele teria que enviar 3 cópias do mesmo pacote, uma para cada um dos roteadores nessa rede. Então, haveria uma duplicação de pacotes muito grande nessa rede. Isso é um problema. Qual a forma mais eficiente, então, de enviar esses pacotes em broadcast pela rede? Seria, no caso, a duplicação ser feita pela própria rede, ou seja, um roteador, quando ele identificasse que aquele pacote ele teria que ser enviado em broadcast, ele próprio se encarregaria de fazer a distribuição pelos seus enlaces de saída. Para isso, o que a gente precisa? Então, a gente precisaria de um endereço broadcast. Então, o endereço broadcast ele vai ser usado para indicar que um pacote ele tem que ser distribuído por toda a rede. Ele não é mais um endereço unicast, ou seja, aquele datagrama, o pacote, ele tem que ser distribuído para todos os roteadores na rede, não para um único roteador em particular. Então, quando o nó ele recebe um pacote com esse endereço broadcast, ele vai usar um determinado algoritmo para poder distribuir esse pacote na rede. Uma aplicação importante dos algoritmos de broadcast justamente é o algoritmo de roteamento que nós acabamos de ver anteriormente, o link state. Porque o link state ele usa um algoritmo de broadcast justamente para disseminar a informação na rede. Então, se vocês estão lembrados, nós acabamos de ver que o algoritmo link state
Cada nó, ele conhece a topologia da rede. E como é que essa informação ela vai ser disseminada por toda a rede? Então, do momento que há alteração no custo de um enlace, ou que um enlace falha, como essa informação é passada para todos os outros nós da rede? Isso é feito usando justamente um algoritmo de broadcast. É dessa forma que a informação ela vai ser disseminada na rede. Nós vamos estudar dois importantes algoritmos para fazer broadcast. O primeiro é o flooding e o segundo é o repasse pelo caminho reverso. Então, inicialmente, nós vamos ver o algoritmo de flooding. Como é que ele funciona? Então, no algoritmo de flooding, o que ocorre? Quando um nó ele recebe um pacote e ele sabe que ele tem que enviar isso em broadcast, o que ele faz? Ele verifica se ele já transmitiu esse pacote anteriormente. Se ele já transmitiu anteriormente, ele descarta o pacote. Se não, ele encaminha por todos os enlaces de saída, exceto o enlace no qual ele recebeu o pacote. Então, é dessa forma que o algoritmo funciona, tá? E como é que o nó sabe se ele já transmitiu um pacote ou não? Quando ele recebe um pacote para transmitir em broadcast, como ele sabe se ele já transmitiu aquele pacote anteriormente ou não? Então, o que ele faz? Ele armazena a identificação do pacote. Então, ele armazena o nó origem, então quem originou aquele pacote em broadcast, e um número de sequência. Com isso, ele sabe, quando ele recebe um pacote em broadcast, se ele já recebeu anteriormente ou não. É essa forma que o flooding funciona. Vamos ver aí no slide ao lado agora, como é que esse algoritmo funciona para essa topologia em particular. Vamos imaginar um exemplo em que o nó A, ele quer enviar um determinado datagrama usando, né, o flooding para todos os outros nós da rede. Então, no primeiro passo, o que vai acontecer? No primeiro passo, o A, ele vai enviar dois pacotes, um para o C e um para o B. Então, ele envia todos os enlaces de saída. O B e o C vão receber esse pacote. O que ocorre agora no segundo passo? O B vai enviar também em todos os enlaces de saída, exceto no enlace que ele recebeu esse pacote. Então, como ele recebeu de A, ele não envia pelo enlace que o liga a A, e o C é a mesma coisa, ele vai enviar no enlace que o liga a B, D e E, e não no enlace que o liga a A. Ele nunca recebeu esse pacote anteriormente, então por isso que B e C vão redistribuir o pacote, porque é a primeira cópia que eles estão recebendo desse pacote. Então é o próximo passo do algoritmo. O que vai acontecer é que eles vão enviar nos enlaces e, como vocês podem observar, o que vai acontecer? O B está recebendo uma segunda cópia do pacote e o C também. Então, o que eles vão fazer agora? Eles já têm uma cópia desse pacote, então eles vão fazer alguma coisa. O D, ele também vai receber duas cópias, uma vindo de B e uma vindo de C. Então, a que chegar primeiro, ele vai armazenar. A outra, o que ele vai fazer? Ele não vai armazenar. E o E, ele vai receber uma primeira cópia nesse momento. Então, vamos ver agora o que exatamente que o B e o C fazem. Eles descartam essa cópia. Por quê? Porque eles já têm uma mesma cópia desse pacote. Então, eles descartam essa nova cópia que eles receberam. E no próximo passo, o D, o que ele vai fazer? Vocês podem observar que o vermelho, a cópia vermelha, chegou primeiro, a que veio de B. Então, ele armazenou essa cópia. E a cópia que veio de C, a preta, ela chegou depois, então ela vai ser descartada. E no próximo passo agora, o que D vai fazer? O D também vai redistribuir, assim como o Noé, porque eles receberam uma cópia de um pacote. O D recebeu a vermelha, que é a primeira cópia, ele redistribui tanto para C quanto para E, e o E ele vai redistribuir somente para D, porque para C ele não vai redistribuir porque foi de onde ele recebeu. Então, no próximo passo, vocês vão poder ver que tanto os pacotes, D encaminha pacotes, E também, mas tanto D quanto E quanto C vão descartar esses pacotes que foram recebidos. Por quê? Porque é uma segunda cópia de um mesmo pacote. Então, é assim que o algoritmo de flooding funciona. Uma segunda, terceira cópia, quarta cópia de um mesmo pacote e descartar essa cópia. Então, ele só encaminha a primeira cópia que ele receber de um determinado pacote. Então, nós acabamos de ver esse algoritmo de flooding. Vamos ver agora o outro algoritmo que também é bastante usado para fazer broadcast na rede, que é o repasse pelo caminho reverso. Qual é a ideia desse algoritmo?
A ideia desse algoritmo é o seguinte: um determinado roteador, quando ele recebe um pacote para encaminhar em broadcast, o que ele verifica? Se ele recebeu aquele pacote pelo link que ele usa para alcançar vindo de B, ou seja, o nó origem daquele pacote é o nó B. E ele recebe esse pacote pelo enlace que ele, roteador A, usa para alcançar B. O que ele faz? Ele passa adiante. Se ele não receber por esse enlace, que é um enlace preferencial que ele usa para alcançar o nó origem, ele vai descartar e não vai passar adiante. Então é dessa forma que o algoritmo ele funciona. Tá? Vamos ver também agora um exemplo de como esse algoritmo funciona na prática. Vemos aqui na figura ao lado a mesma topologia de rede que nós vimos no exemplo do Flood com 5 roteadores. E além da topologia da rede, nós temos também as tabelas de roteamento de cada um desses roteadores. Porque a partir daí nós podemos saber o nó C, por exemplo, quando ele receber um determinado pacote para ser enviado em broadcast. Quando ele receber do nó A esse pacote, ele vai consultar a sua tabela. Qual é o enlace que ele, roteador C, usa para alcançar A? É um enlace CA. Então, se ele receber um pacote de A nesse enlace CA, ele vai passar adiante, ele vai transmitir. Se não, ele vai descartar. Então, nós podemos ver que nós temos ao lado de cada roteador a sua tabela de roteamento, para ajudar na hora de saber se o roteador ele vai passar adiante o pacote ou ele vai descartar. Então, vamos ver o primeiro passo do algoritmo. No passo 1, o nó A envia os pacotes, que são para ser enviados em broadcast. O vermelho, que vai de A até B, e o preto, que vai de A até C. Os dois roteadores vão receber. Eles olham a sua tabela. É esse enlace, que é o enlace preferencial, para alcançar o nó A, que é o nó origem desse pacote? Sim, é esse enlace. Então, eles dois vão fazer o quê? Vão passar adiante esse pacote. Então, eles vão passar por todos, enviar em todos os seus enlaces de saída, exceto o enlace que eles receberam o pacote. Então, enviam a informação. Então, vocês podem ver que vão existir cópias duplicadas chegando tanto no roteador B quanto no C. E o D vai receber também 2 cópias do mesmo pacote. Então, no próximo passo, B e C descartam. Por que eles vão descartar essa cópia? Porque eles receberam um pacote cujo nó origem era o nó A, mas eles receberam pelo enlace que não é o enlace que eles usam para alcançar o nó A. Eles receberam por um outro enlace qualquer. Então, eles vão descartar essas 2 cópias desse pacote e não vão passar adiante. Próximo passo, o que ocorre? No próximo passo, o pacote chega em 2 cópias do pacote em B. Uma vindo de B e outra vindo de C. Mas quando o D olha na sua tabela de roteamento, o que ele vê? Ele vê que o enlace preferencial dele, que ele usa para alcançar o nó A, qual é? É um enlace B. Então, o que vem é que liga ao roteador B. Então, o pacote que ele recebe de C não está no seu enlace preferencial. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descartar também esse pacote. E vai passar adiante somente o pacote vermelho que ele recebeu de quem? De B, que está no seu enlace preferencial para alcançar o nó A. Então, ele vai passar adiante. Então, vamos ver o próximo passo. No próximo passo, o pacote chega em E. O pacote que chegou em E, chegou pelo enlace preferencial que ele usa para alcançar o nó C, o pacote preto. Então, ele vai armazenar. E B e E também trocam pacote. Eles trocam pacote, mas só que esses pacotes que eles trocam chegam pelo enlace que não é o enlace preferencial que eles usam para alcançar o nó A. Então, eles também vão descartar esses pacotes. Então, em resumo, através desse exemplo, nós podemos ver que um determinado nó, quando ele recebe um pacote em broadcast, ele só vai passar adiante, ele só vai encaminhar pelos seus enlaces de saída se ele o recebeu no enlace preferencial que ele usa para alcançar o nó origem daquele pacote. Então, com isso, nós encerramos por hoje a 4ª aula do curso de redes de computadores. Abordamos 2 tópicos importantes, o link state, algoritmo de roteamento, e 2 algoritmos para fazer broadcast.